O Sport vai contratar reforços do futebol europeu. Abre aspas para Guilherme Falcão, do Comitê Gestor do Esporte. Não se surpreendam. Fecha aspas. O técnico Pepa tem uma abertura de mercado no futebol português e também no futebol europeu. E deve ter indicado jogadores ao Comitê Gestor. Bom, o Sport está no mercado, vai contratar. E uma coisa importante, o Sport vai ter que dar um pulo nessa folha de 3 milhões e 100 mil reais para no mínimo 8 milhões. Bom, tem uma notícia que não é agradável, mas é a notícia. Luciano Castan renovou com o Sport Clube do Recife. Sim, senhor, galera. Você quer saber os detalhes? Vou passar para vocês agora aqui no vídeo. Pois é, essa do Luciano Castan é interessante. Porque quando o Sport fechou o contrato com o Luciano Castan, trouxe ele do Cruzeiro, o que acontece? Existia uma cláusula lá. Se o Sport subisse para a Série A, o contrato dele automaticamente seria renovado. Então, não pode fugir. O Sport automaticamente renovou o contrato dele. Porém, o Sport pode emprestar o jogador, pode envolver ele em outra negociação, mas a renovação ela é automática, tá, galera? E assim, o Sport tem alguns jogadores que não devem ficar e que hoje estão no Sport. O Sport está tentando negociar esses atletas. Agora não tem uma notícia muito boa não, tá? É em relação ao Julian Fernandes. O jogador foi aprovado pela torcida, pela entrega, pela determinação, voluntariedade do atleta, mas o staff dele assinou um pré-contrato. Ele termina o contrato agora no dia 31 de dezembro com o Sport e não deve ficar na ilha, a não ser que o Sport tente uma manobra para o jogador ficar na ilha em 2025. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Coisas do futebol brasileiro, né? O cara bem, mas de repente abre mercado. Aliás, não só ele, hein, galera? É bom o Sport ficar atento. Titi Ortiz, Lucas Lima, são jogadores que estão aí no mercado, que o Sport ainda não fechou. E os outros clubes viram o atleta e tem essa possibilidade de fechar. Mas assim, para nós também o Julio Fernandes tem uma entrega boa, mas não sei se para a Série A é um bom jogador. A verdade é que o Felipe, esse não fica, tá? Inclusive a informação de que o Goiás, que é dono do atleta, dos direitos econômicos, já pediu o retorno, que vai querer ele para a Série B. Esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, entre, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, e aposte a partir de R$1. É tudo muito rápido via Pix. E olha, a Bet Nacional está autorizada pelo governo. Jogo legal na Bet Nacional, melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Bom, eu já tinha feito aqui até um comentário sobre essa perspectiva do Sport ir para o mercado europeu, porque eu tenho algumas informações de que alguns jogadores que atuam, por exemplo, em Portugal, em alguns clubes da Espanha, da Bélgica, jogadores que têm uma entrega boa, que poderiam até render mais do que jogadores brasileiros numa Série A, e que ganham até abaixo do mercado top da Série A do Brasileirão. Então isso é um fato. E aí o técnico Pepa conversou com o Comitê Gestor do Sport e deve ter colocado alguns nomes para que o Sport possa correr atrás e fazer um comparativo. É melhor você trazer um jogador que está, por exemplo, no Criciúma, ou está no Atlético Goianiense, ou ele é reserva lá no Corinthians, reserva no Flamengo, ou você trazer um jogador que está no futebol português, na primeira divisão, mas não está recebendo tanta oportunidade, mas que tem talento e pode, até desenvolver uma carreira vitoriosa no esporte? Pode sim, é só pesquisar. No próprio futebol sul-americano. Então, o esporte vai ter que melhorar, com certeza, essa questão da folha. A folha de 3 milhões e 100 numa Série A é saco de pancadas e voltar para a Série B. O esporte tem que pensar alto. Aliás, o próprio Yuri me falou isso quando eu comentei com ele que eu estava fazendo um vídeo e que... Aliás, que eu tinha feito o vídeo e que o Fortaleza tinha uma folha acima de 7 milhões e meio. Ele disse, pô,
Todo dia eu converso com o Marcelo, que é o presidente, né, o CEO do Fortaleza. O Folha de Fortaleza é muito maior do que 13 milhões. Imagina. Então, se você quer disputar uma Série A mais ou menos, né, meio de tabela, tá? Acho que essa folha vai ter que subir um pouquinho. E agora com esse aporte, né, da Liga Forte União, inclusive se vender para o futebol do exterior, vai ter muito mais dinheiro. Aí o esporte tem que pensar alto. Mas bom, o assunto aqui é contratação do futebol europeu, galera. E a matéria que está no GE aqui, eu estava lendo essa matéria agora, que é da Camila Souza e do Daniel Leal do GE, tá? Tá aqui. Só para começar, esse é o título da matéria. Arrojado pós-acesso. O esporte promete subir o sarrafo de reforços em 2025. Não se surpreendam. Abre aspas, fecha aspas. Bom, essa frase aí, não se surpreendam, ela foi do diretor do Comitê Gestor de Futebol do Esporte, o Guilherme Falcão. Abre aspas para ele. A gente entende que pelo nível de planejamento e de investimento que a gente está projetando para o ano que vem, não se surpreendam, a gente vai contratar jogador e vai comprar jogador no mercado. Não fiquem surpresos como ficaram esse ano, garante Guilherme Falcão. Bom, isso é uma afirmação pela ideia e eu já imaginava, o esporte vai ter que subir bastante esse sarrafo, tem que ir para a prateleira de cima. Agora tem um fato aqui, que é justamente esse que eu estava querendo comentar, que também está no GE. Olha, pelo nível de investimento que a gente vai fazer, a gente espera que a gente consiga algo a mais. E uma Sul-Americana. Voltar a colocar o esporte na disputa de uma competição internacional, não acho que seja um objetivo intangível para essa gestão, destaca o Guilherme Falcão. Bom, a gente sabe que o sarrafo é um pouco mais alto numa Sul-Americana, Libertadores. Mas, por exemplo, o Vitória subiu ano passado como campeão da Série B. E manteve o Léo Condé, manteve o elenco, e aí começou a levar pau. E aí teve que mudar na janela completamente o time. Técnico, jogadores. E hoje o Vitória já se garantiu na Série A de 2025. Inclusive, vai disputar 6 pontos aí. Se ele ganhar esses 6 pontos, vai a 51 pontos na Série A. Se o Corinthians ou o próprio Bahia ficar nos 50 pontos, ele pode entrar na pré-Sul-Americana, na pré-Libertadores. Quer dizer, Sul-Americana ele já vai beliscar aí. Agora é uma pré-Libertadores, cara. Mas subiu muito o sarrafo da equipe do Vitória, que estava pensando em 6 milhões e pouco de folha no começo da Série A. E teve que mudar completamente porque é outro patamar. Então, é uma informação que deixa o torcedor do esporte esperançoso, acho que ao mesmo tempo ansioso, porque quer ver contratações. A gente tem um processo eleitoral aí no meio, que pode atrapalhar um pouco, mas eu acho que o comitê gestor tem que trabalhar em função do esporte e não da gestão. E com o Pepa já colocando alguns nomes aí, para que o esporte possa pensar, e fugindo daquela ideia de ficar com um grupo de 70%, porque essa altura já não tem mais 70%, tá? O esporte vai ter que trabalhar com no máximo 30%, 40% desse elenco, e olhe lá, para disputar uma Série A. Porque o nível técnico é muito exigente numa Série A. E mais ainda com aporte financeiro, com essa coisa do compartilhamento de transmissões com muito dinheiro. Todo mundo está ganhando dinheiro na Série A. Meu amigo, olha, o 16º colocado na Série A ganha 16 milhões. 16 milhões. Imagina. Quer dizer, você tem aporte, você tem receita, você tem patrocínios, você tem televisão, você tem premiação, tudo isso numa Série A. Você não pode ficar fazendo feio, vergonha. Você tem que contratar jogadores de qualidade. Jogadores que cheguem para resolver o problema. Não, vou arriscar, esse cara estava na Ucrânia, estava enfim, outro país aí e tal. Não, o cara estava na Arábia, mas o jogador... Não, meu irmão, o cara tem que chegar para resolver, tá? E não adianta de maneira nenhuma se pensar, não, vamos dar oportunidade. Série A não tem oportunidade. Série A é padrão, é qualidade. É você ser
o mais assertivo possível. É esse o ponto que eu queria chegar. Você acertar nas contratações, errar minimamente possível. É isso que eu penso. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante a presença de vocês, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado. Valeu, galera, tchau.